Tá, então o Bruno explicou pra gente aí as questões do malte. Então é todo o processo, é toda uma alquimia, né? Toda Isso. uma conta. E não é só... Aí a cerveja, de repente a gente pode falar agora sobre os Sim, fica à vontade, né? você que vai comandando aí o assunto, que você entende. A gente então tem esses maltes escuros, né? Que a gente faz, respondendo a sua pergunta, a cerveja escura. E o claro é o que a gente faz a cerveja Pilsen, que é a cerveja convencional aí, né? Tá. Só que tem muitos outros ingredientes, né? Basicamente, é a água, esse malte, o lúpulo, que é uma planta que emite uma flor, e dessa flor é retirada as substâncias que traz o aroma, traz o sabor, e também vai trazer o amargor para as cervejas. E a levedura, que é a grande artista, porque ela faz a transformação. Levedura é o fermento? O fermento, tá. Exatamente. Ela faz a transformação do açúcar que você extraiu do malte em álcool, que é da onde vem o álcool da cerveja. Sim. E cervejas com grande teor alcoólico, cerveja com baixo teor alcoólico. A gente vê que geralmente vai de 3,5% até 5% no máximo. Existem cervejas com teor alcoólico muito alto? Você conhece alguma? Sim, tem. Hoje a gente tem cerveja no mundo até 24% de álcool. Ou seja, mais do que o vinho do Porto, Sim. que é 21%. São cervejas muito específicas que são passadas, são preparadas com processos industriais bem específicos, Sim. né? O normal são cervejas de 4% a 7%, até 12%, isso é normal. Até 12% ainda considera normal? No mundo de cerveja artesanal é normal. No mundo de cerveja artesanal, isso, tá. Né? No mainstream, que a gente fala, que é a cerveja de massa, né? Sim, cerveja. sim. Aí é geralmente 4, 5, 5,5. Pode fazer né? pergunta polêmica? Pode, né? Não é sobre cerveja artesanal. Por que tem cerveja tão ruim no mercado? É beber e fazer mal. Eu não vou falar os nomes, nem pode, né? Tô falando dessas populares. Você chega em qualquer bar, tem umas que se você tomar, você tá condenado a ter dor de cabeça, mesmo que você tome meio copo. Por que tem de errado nessa cerveja? Muitas vezes alguém fala, não, é a água que é ruim. É a água mesmo? Por que tem tanta cerveja ruim? Bom, alguns... Pergunta polêmica. Eu tô assim, né? Possivelmente são cervejas que, né, no seu processo não sofreram uma maturação correta, porque precisa vender rápido, quem sabe, né? O padrão dela é ser ruim, então todas as vezes eles fazem daquela maneira, né? Esse é um dos motivos, né? Por exemplo, as nossas cervejas são maturadas. Seja no tempo. O tempo. Ela seria precisa, o grande agente. A gente fala que tem um ajuste fino, né? Um período em que as substâncias, algumas substâncias residuais, que elas precisam ser transformadas ou decantadas no tanque. Sim. Você falou de 20 dias que a tua cerveja fica? Isso aí. As cervejas artesanais, em geral, é esse prazo? Sim, de 15 a 40 dias. Tá. As comerciais que a gente que vende aí, né? Elas também têm um período de maturação ou não? Deveriam, né? Não Deveriam. tem? Não, tem, né? Tem. Aí a gente... Né, mas talvez seja mínimo. Porque assim, a escala é muito grande, né? Sim. Então, por exemplo, a minha fermentação que ocorre em 7 dias, a cerveja convencional, talvez eles façam em 3,5, 4 dias. Então são não é velocidade muito rápido. Equipamentos muito grandes, entendeu? Eu, para te falar a verdade, não conheço muito da produção em larga escala. Do processo industrial de uma cervejaria que produz... Talvez ele não conhece também nem bebe 200 mil litros por dia. Você toma uma cerveja dessa, depois você tomar uma daquelas... 200 mil. Por dia. Ou mais. Meu Deus. Né? É uma indústria grande. Os tanques são de 50 mil litros. Então, a diferença começa daí, né? A história de que água interfere muito, é verdade também? Isso é mito. É um mito. É mito. A água é um mito, porque a água hoje com sais minerais a gente consegue alterar a composição dela de acordo com o nosso objetivo. Tá, entendi. Né? Por exemplo, a gente usa a água da cervejaria, tanto lá quanto a água que a gente usava quando fazia caseiro, já era tratada. Sim. Era a água que normalmente a gente buscava na roça, e depois até andou fazendo com as
água da cidade mesmo, mas passa por um filtro para tirar cloro, impureza. Mas e tal. então, assim, então não é tão mito, porque se eu pegar aquela água branca que sai da torneira de manhã, cheia de cloro, ela não vai servir para fazer uma. Mas a gente parte da premissa que não pode não ter é cloro, daí né? que veio, né? Exatamente. Que a água tem que ser, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que é um mito por quê? Porque a água, você consegue tratar a água de acordo com o que você precisa, o alcance, o seu objetivo. Sim. A água que a gente usa na cerveja Pilsen, ela é a mesma água que usa na IPA, porém ela sofre um tratamento diferente. Tá. De sais minerais para realçar amargor, Então, realçar que você está aroma. querendo dizer assim, não é a origem da água o problema. Essa água saiu da nascente lá de São Lourenço. Essa saiu da nascente de Arantina. Não é a origem, é o tratamento que é feito Isso, com essa água. Tá. E hoje todo mundo trata a água, né, para conseguir chegar num objetivo de cerveja. Sim. Uma cerveja escura, por exemplo, ela precisa de um outro tipo de tratamento de água, comparando com a IPA. Sim. Então cada cerveja... Essa cerveja aqui, eu tô tomando pela primeira vez. Você nunca tomou uma IPA? Nunca. Tô pela primeira vez. O que você nota? Perfumada, é muito cheirosa. E depois que você bebe, você sente amargor na língua. Amarga. E que te pede um queijinho lá do nosso laticínio Andrelândia, né? Mas um queijinho que não é um qualquer queijinho. Não é qualquer um. Você está comendo um provolone premiado no 3º Mundial, né? Que foi aqui no Brasil. Onde o Laticínios Andrelândia ganhou medalha de ouro e medalha de prata. Foi dia 14 de abril. Produtor Luiz Fernando do Nascimento. Queijo provolone fresco, sabor defumado. Então nós estamos com provolone defumado aqui. E a IPA. E também tem a Oktoberfest aqui, que daqui a pouquinho o Bruno vai falar sobre ela. O Luiz Mar Júnior, que está nos ouvindo em Goiânia, ele falou assim, curiosidade. Há registros de cerveja há mais de 3.000 anos antes de Cristo no Egito. E um abraço para você, que é uma profissão milenar, a cervejaria. Mandou aí, interessante. Aí, muito obrigado, um abraço aí para ele. Também aqui nos assistindo ou nos ouvindo, o Juliano de Andrelândia. Estou ouvindo aqui tirando minhas curiosidades. Legal, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, pessoal. Manda aí pro Bruno. Então é todo um processo, né? Você falou de cerveja ruim que vende no mercado. Sim. E dá vontade de falar a marca, a gente não tá aqui para isso, mas realmente tem uma cerveja. É porque assim, geralmente tem umas cervejas baratas, né? E a pessoa... Ela é mais barata do que água, é isso que me deixa desesperado. Mais barato do que água mineral? Não, tem um monte de bebida que é mais barato do que água. E isso dá para desconfiar, que a água, não sei de onde que a pessoa tirou. Lá em São Paulo, quando eu morava, eles falavam, não, eles pegam no Tietê. A água... Só se foi lá na nascente, não, né? Eu não sei se tiver esse trabalho, porque um suco lá, fica voando naquelas máquinas lá, você vai lá e pega um copo. Ele é mais barato. Não, quanto que é a água? É mais cara. Então, realmente a água é essencial para tudo, né? Sim. A origem da água. No caso, ele está explicando que não basta a origem, ela tem que ser tratada especificamente para isso. Eu tenho um amigo meu que falava que o pai dele comentava lá em São Paulo que o cara pegava uma cerveja, tomava e falava, pô, essa aqui foi envasada em não sei aonde. Tipo Jacareí. Você já viu essas conversas, Bruno? Sim. Isso, na época eu achava que era, que realmente... É possível essa percepção? Tinha poucas marcas, não é? Era mais porque fácil. assim, você já sabia... Bom, imagino, né? Que você já sabia onde existiam as fábricas, né? Tá. E tava escrito lá no rótulo, é fábrica de tal lugar. Tá. Sim. E assim, tem um outro detalhe, que uma fábrica, de uma abraçagem para outra, a gente tem uma mínima diferença. Tá. Mas é mínima. Mas é pra gente que produz pouco, né? Só que se você pensa isso numa cervejaria enorme, isso também existe. Só que lá eles têm um método que acaba corrigindo, normalizando isso. O que acontece? Para eles encherem um tanque fermentador de 50 mil litros, eles precisam de 10 bateladas de 5 mil litros. Então ele fez a primeira batelada, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta. Ele está acompanhando como é que tá ficando. Tem um controle de qualidade, né? Sim. E aí, se chegou na última batelada, ele viu que tem mais açúcar, por exemplo, ou mais amargor do que deveria, ele pega e corrige na última. Então ele consegue equalizar isso melhor e a cerveja fica
dentro de um padrão. Dentro de um padrão, né? Mas mesmo numa fábrica gigante dessa, existe uma certa diferença. Sim. E tem de uma para outra também. E fatores de tempo também, temperatura. Não, porque a temperatura é controlada ali, né? É controlado, né? Tá. Mas assim, a gente está trabalhando com algo vivo, né? Sim. Isso é importante, né? É igual iogurte, né? É algo vivo, né? Então, por exemplo, os insumos, todos eles são produtos que vieram da agricultura e tal, e que sofrem variações durante a safra, durante a colheita, durante a pós-colheita. Então, e aí cada um deles vem com um laudo, né, dizendo, por exemplo, o quanto de açúcar pode ser convertido, no caso do malte, o quanto de alfa-ácido, que é que é o que traz o amargor que tem no lúpulo. Sim. E aí você faz as contas, como tem no software que eu havia falado. Então, pega essas diferenças todas e considera isso para que não saia, para que você mantenha um padrão. Mas pode ocorrer, né, que esse padrão não seja alcançado alguém que tenha 100% todas as vezes. Sim. Alguém que tenha um paladar apurado e que tem gente que só bebe... O nome daquele deus hindu lá. Só bebe aquela vermelhinha. E toma só aquela marca. Não bebe outra de forma alguma. E ele jura que, se der outra cerveja pra ele, ele percebe que é diferente. Isso realmente. O cara que toma só aquela lá da vermelhinha, se você der pra ele aquela amarelinha, que desce redondo, ele vai perceber. Ele percebe, realmente existe uma diferença. Existe. Agora, existe uma outra diferença que eu queria perguntar pra você. Você pega aquela aqui, amarelinha, tem a garrafinha pequenininha, tem a latinha, tem a Nossa, agora que eu entendi. Tem mais o que tem a ver o hindu? Agora litrão. Agora que você... Agora. Tá. Aquela cerveja que faz um drama. Aquela cerveja que faz um drama na cabeça da pessoa, você tem que tomar remédio depois. Aí, eu tenho a impressão de que se você pegar aquela barrigudinha, pequenininha, a mesma marca, a mesma coisa sem diferença nenhuma, e o outro, gigante, tem uma diferença gigantesca. É a mesma coisa de você tomar um café forte ou você tomar uma água rala. Água de batata, como o pessoal fala. Você percebe essa diferença na pequena pra grande? Na mesma marca, a mesma coisa, eu percebo essa diferença.